Bom, vamos lá, vamos falar sério. Eu acho que para começo de conversa isso não pode ser normal. Assim, geralmente o pastor e o líder que toma conta do orçamento da igreja, ele tem uma importância e um peso sobre ele muito grande. A gente precisa também, o nosso lado, entender isso, tá? Não é simplesmente dessa forma, né? Claro que o Thiago falou brincando, mas não é simplesmente dessa forma. A gente precisa, como comunicadores, mostrar, foi o que eu falei um pouquinho no começo da live, nós precisamos mostrar que é necessário, que vai trazer resultado, que vai fazer diferença, né? A gente precisa mostrar que, olha, você vai comprar um telefone melhor porque a gente fazia os stories da igreja, mas o telefone vai ficar de lado. Você precisa mostrar que a qualidade ela interfere exatamente, diretamente na qualidade, no valor passado, na proposta de valor para o membro da igreja. Então, é diferente. Sobre a pergunta que você fez, é o seguinte: a diferença que o filho do pastor tem para mim é que ele é filho do homem que está pastoreando a igreja, e só isso. Então não existe diferença. A gente sabe que na prática existe sim, né? Mas não existe, cara, diferença entre mim e ele. Entre eu e ele, não existe essa diferença. Pelo contrário, eu acho que o filho do pastor ele tem uma responsabilidade maior. Se ele participar do Ministério de Comunicação, ele tem uma responsabilidade muito maior sobre isso. Porque ele é uma das pessoas mais importantes para mudar e moldar a cultura da comunicação ministerial dentro da igreja, né? De repente o seu pai, que é o pastor, ou se você é mãe de pastora, de líder, você consegue mostrar através do seu dia a dia o quão importante é a comunicação para o seu pai e para a sua mãe. E a gente hoje, Thiago, a gente tem igrejas exemplos, tá? De comunicação e de crescimento não só de quantidade, mas também de qualidade. A gente tem exemplos e você, cara, pode mostrar isso, não só filho do pastor, mas você também comunicador, você pode mostrar isso para o seu pastor, entendeu? Por exemplo, eu tenho uma proximidade gigante do meu pastor. Meu pastor é sim como um pai para mim, e ele consegue ver isso, ele consegue enxergar isso, sabe? Ele fala: infelizmente a gente depende de gente acima da gente, mas a gente consegue ver. E a minha igreja investe muito em comunicação. Eu vou estar trazendo a minha líder de comunicação aqui, tá? A minha igreja, eu faço parte da Igreja Batista Atitude, aqui na Barra da Tijuca. Eu sou de Pebetá, né? Mas a minha igreja é na Barra da Tijuca, a sede. E a minha líder de comunicação, ela vai vir aqui trocar uma ideia com a gente. Se preparem aí para fazer bastante pergunta a ela. Façam pergunta menos polêmica para não assustar. Fazer pergunta de filho de pastor para ela também. E a gente precisa conhecer também, né? Eu acho que o podcast também, o cast criativo, ele vem pra gente que a gente possa conhecer um pouco mais, não do que a pessoa faz, mas a pessoa, conhecer mais a pessoa, tá? Nos próximos eu preciso que vocês, assim, queiram conhecer mais da pessoa. Então, acho que uma das primeiras perguntas foi bem legal, foi como eu cheguei nessa parada, como eu cheguei no design cristão, né? Isso foi muito legal. Então, conhecer mais um pouco do entrevistado, né? Que a gente vai estar trazendo pessoas brilhantes. E assim, eu acho que tem muita gente já querendo saber de soluções, de receita de bolo, e poucas pessoas querendo saber mais um pouco da outra pessoa que está do outro lado. Então, acho que a gente pode fazer muito disso com os nossos convidados. Então, eu vou estar trazendo ela aqui, vou fazer o convite, né? E eu vou estar assistindo essa live. Não vou participar diretamente não, mas eu vou estar assistindo aqui nos comentários, cara. Porque tem muita gente boa aí, Thiago. Tem muita gente tem muito filho de pastor aí que dá aula pra gente, tá? Ainda mais sobre comunicação.